Se eu hoje chegar em uma igreja para ministrar a palavra, eu vou ministrar aquilo que o povo precisa ouvir. E o povo precisa ouvir a verdade sobre a sua maior necessidade, sobre a sua terrível situação. O que o povo precisa ouvir não é de vitória, de bênção, de prosperidade. O que o povo precisa ouvir, ser advertido, não é para receber cura, milagre de Deus na sua necessidade secular. Se hoje eu estiver uma oportunidade de estar num púlpito dessas igrejas, dessas muitas igrejas, eu vou levar para o povo o que o povo precisa. Eu não vou querer o povo eufórico, alucinado, fanático, estéril, gritando, caindo, correndo dentro da igreja. Se eu for pregar dentro de uma dessas igrejas, eu vou chamar o povo à consciência, à razão, ao raciocínio. Pedir o povo que estejam lúcidos, sóbrio. Pedir o povo atenção, para que estejam mais atentos a ouvir. Se hoje eu tivesse o convite para pregar numa dessas igrejas, dessas muitas igrejas, porque quem prega a verdade do Evangelho, escuta uma coisa, não é bem-vindo dentro desse sistema religioso. Quem prega a verdade do Evangelho não agrada a multidão. Quem prega a verdade do Evangelho não tem palco, não tem agenda, não tem convite, não tem plateia dentro dessas igrejas. Quem prega a verdade do Evangelho vai aborrecer essa multidão dentro de igreja. Como meu compromisso é com o reino de Deus, pregar o Evangelho da salvação. Não é o Evangelho da satisfação. O meu compromisso é pregar o Evangelho da salvação. Não esse Evangelho de satisfação, esse Evangelho anátema que o povo está vivendo aí, nessa mentira em nome de Deus, buscando satisfação da sua vida secular. Eu tenho compromisso com o reino de Deus. Pregar o Evangelho da salvação. Convidar a humanidade ao arrependimento, para receber o perdão de Deus, para que então alcance a bênção de Deus. Só depois do perdão. Enquanto o indivíduo não se arrepende e não recebe perdão, permanece em condenação, em maldição. O convite do Evangelho para a humanidade é para despertar a humanidade, é para levar para a humanidade a luz de Deus, iluminando o entendimento dessa humanidade, para mostrar para essa humanidade a miséria que se encontram, a maldição que estão, o perigo que estão correndo, indo a juízo. A mensagem do Evangelho mostra ao homem, convida o homem, adverte o homem do único meio de salvação, para a esperança do homem ser livre da condenação. É para isso que tem que se pregar o Evangelho. O Evangelho não é para criar teatro, não é para criar expectativa e satisfação para o povo. O Evangelho não é atração, não é entretenimento. O Evangelho não é fábulas. O Evangelho não é isso que hoje o povo está vivendo dentro das igrejas com o nome de Evangelho.
eu, o irmão Wellington Ramos, fosse-me dada a oportunidade hoje de ministrar dentro dessas igrejas, eu ia chamar o povo à consciência. Eu começaria pregando, dizendo ao povo aquilo que Paulo disse aos Coríntios na sua segunda carta, no capítulo 13, versículo 5. Examinando a vós mesmo, se permaneces na fé, ou se já não tem sido reprovado por crer em vão. Eu ia logo chamar a igreja, os irmãos, para o compromisso da consciência. Eu quero trabalhar aqui entendimento, consciência. Eu não quero trabalhar emoção aqui. Eu sou um pregador da palavra para levar entendimento para o povo. Não é movimento para embregar o povo no emocionalismo, no histerismo. O povo manifestado, perdendo a razão, a noção. Eu sou um pregador do Evangelho para levar informação com sabedoria, para trabalhar o conhecimento do Evangelho da salvação no entendimento do povo. Eu sou um pregador do Evangelho para levar esclarecimento aonde há trevas. O pregador do Evangelho, ele tem que ter sabedoria para pregar o Evangelho. Se ele não conhece o Evangelho, o que é que ele vai pregar? Tem muita gente aí pregando muita coisa. Pregador está assim, ó. É um batendo no outro. É agenda cheia de igreja. Pregador tem muito. Na internet, nas igrejas, na rua, nas portas. Todo mundo está pregando algo em nome de Deus. Todo mundo diz que é mensageiro de Deus. Todo mundo diz que é profeta de Deus. Todo mundo diz que é ungido, homem de Deus, para levar para o povo visão, revelação. Agora, o porém é, o que é que esse povo que está nas portas, que está nos púlpitos de igreja, que está aqui na internet, nas redes sociais, o que é que esse povo que diz que é homens de Deus estão pregando, levando para vocês? Qual é a direção de Deus que ele está levando para te conduzir? Esse é o porém. O que esse povo hoje, dentro dessas igrejas, precisa ouvir é correção, advertência, chamar para a responsabilidade. Se querem verdadeiramente uma vida andando com Deus para a salvação, precisam deixar de ser menino, precisam buscar a direção de Deus, precisam estar andando na luz de Deus, precisam examinar a fé para ver os princípios e os valores que estão vivendo, sendo instruídos e recebendo, como se fosse de Deus. Se esse povo que está aí, dentro dessas igrejas, dizendo que está servindo a Deus, se querem verdadeiramente a vida com Deus para a salvação, é preciso parar para refletir, é preciso usar a inteligência e a consciência para buscar o conhecimento da verdade e entender o que Deus nos orienta para andar por essa orientação. Se eu hoje fosse ministrar em qualquer púlpito dessas igrejas, Batista, Assembleia, Presbiteriana, Congregacional, Deus é Amor, Adventista, Igreja Católica, no Centro Espírita, Igreja de Mórmon, qualquer religião, se eu fosse chamado para ministrar a palavra dentro de qualquer centro religioso desses, eu ia levar para o povo o que o povo precisa. Eu não ia focar a necessidade secular do povo. Eu não ia focar o problema financeiro do povo. Eu não ia focar a necessidade que o povo tem de conquistar seus desejos, suas satisfações nesta vida.
Eu não ia chamar ninguém para fazer campanha, pacto, voto. Eu não ia chamar ninguém para dizer que Deus está entregando, que você vai ser colocado numa posição alta. Que Deus está te colocando numa situação de glória. Eu não ia estar dizendo a ninguém porque Deus mandou um anjo, está me revelando, estou tendo uma visão. Se Deus me desse, aliás, se eu tivesse a oportunidade de ministrar num desses púlpitos dessas igrejas, para essa multidão que está ali adorando seus astros, eu ia aborrecer esse povo. Porque o meu compromisso ia ser com a palavra. Para pregar o que ela adverte à humanidade. Não é usando ela para satisfazer a humanidade. É usando ela para divertir a humanidade. Principalmente aqueles que estão aí vivendo dizendo que estão servindo a Deus. Eu ia chamar a responsabilidade. Você que diz que está servindo a Deus. O que é servir a Deus? Você não sabe nem o que é isso. Você está dentro de um ensinamento maldito. Pensando que está servindo a Deus. Dentro dessa direção que tu estás vivendo, consagrando e devotando tua vida, tu não está vivendo para Deus. O povo perdido de Deus, irmãos, desviado de Deus, vivendo anátema, vivendo paganismo. As pessoas estão reprovadas por Deus dentro de suas igrejas. As pessoas estão reprovadas por Deus. O que praticam em nome de Deus é abominação. Deus está enojando. Deixa eu ler um texto aqui para vocês. Vou dar um conselho a você, cristão, que vive uma vida devotada a Deus dentro de religião. Eu vou dar uma orientação para você. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Examine-se a si mesmo. Se estás na fé, ou se já não tem sido reprovado. Vou te dar um conselho, cristão. Cuidado para tu não estar vivendo uma vida com Deus, escravizada, alienada, te sacrificando em trabalho, oferenda, sacrifícios, penitência, como se fosse para Deus, em vão. Cuidado, cristão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Cuidado para você não estar enquadrado no contexto daquele texto que fala lá em Mateus 15, versículo 8 e o versículo 9. Cuidado para você não estar enquadrado ali. Escuta o que Jesus vai dizer. É Jesus falando nesse texto que eu vou citar. Mateus 15, versículo 8 e o 9. Jesus vai dizer: esse povo me honra com os lábios. Com os lábios é só expressão verbal. Todo mundo diz: eu te amo, Deus é grande, eu sou de Deus, eu sirvo a Deus, Deus é maravilhoso, minha vida está entregue a ti, ó Deus, eu te amo, Jesus. Da boca para fora, é só expressão verbal. Deus não vai se impressionar com a tua expressão verbal. Deus não vai se impressionar com teu grito, com teu choro, com tuas palavras bonitas que impressionam quem ouve, mas não a Deus. Porque o que Deus sonda não é o que sai da boca para fora, é o que está dentro do entendimento no coração. E olha o que Deus vai dizer. É Jesus falando aqui, irmão. Para receber ensinamento, irmão. Sai desses movimentos de poder. Vai buscar um lugar onde tu esteja sendo confrontado com a forma que tu está crendo e vivendo. Vai buscar um lugar para que tu venha ser
trabalhar o entendimento. Vai buscar um lugar que tu aprenda. Vai buscar um lugar onde tem homens ensinando a palavra lúcidos, sóbrios, sem se embriagar, sem estar eufórico, histérico, fanático, gritando, dizendo que Deus está dando a ele visão, que ele está vendo anjo. Vai buscar homens, vai buscar ouvir as palavras, aliás, vai buscar aprender de Cristo por homens que estejam pregando e ensinando de Cristo para vocês, com inteligência, consciência, compromissado com Cristo. Não esses homens aí que são prevaricadores, não perseveram na doutrina de Cristo, estão falsificando o Evangelho, estão tirando vocês da direção da bênção e fazendo vocês estar em maldição. Cuidado! Mateus 15:8 é o próprio Jesus falando. Esse povo me honra com os lábios, expressão verbal, mas o seu coração está distante de mim. Coração não é aqui, o bolo de carne que bombeia o sangue do corpo. Coração é o entendimento. Vida com Deus não é por falar, gritar, berrar. Vida com Deus é com entendimento, conhecimento. É o que eu sempre digo aqui. Ninguém adora a Deus, está gritando em festival de música, de cânticos, de hinos evangélicos. Adorar a Deus é com entendimento, na direção da sua palavra, por onde Ele nos guia para uma vida com Ele de adoração. Jesus vai dizer, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Por que o coração está distante de Deus? O entendimento está separado de Deus. Até agora não receberam a direção de Deus. No entendimento, eles não têm o conhecimento de Deus, mas estão servindo a Deus como? Olha o que Jesus vai dizer. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, pois em vão me adoram. Olha, quando eu não tenho o entendimento de Deus, tudo que eu faço para Deus é em vão. Deus não recebe nada do que eu faço, sem o entendimento daquilo que Ele me orienta para viver com Ele. E Jesus vai dizer, me adoram em vão. Tudo isso que o mundo vive nos seus sacrifícios e penitência religiosa é em vão. E por que é em vão? Vou te dizer aquilo que Jesus ensinou. Este povo me honra com os lábios, mas o coração, o entendimento está distante de mim. Não tem o conhecimento de Cristo. Em vão me adoram. Tudo que faz, toda a vida de Deus é vã. Estão perdendo tempo e se perdendo mais de Deus. Jesus disse, em vão me adoram. Por que me adoram em vão? Porque estão seguindo princípios de homens e não de Deus. É aí onde está o problema. Tudo que esse mundo vive dentro da religião não é o que Cristo ensina. Não é a doutrina de Cristo. Não é o Evangelho. É princípios de homens. É princípios e valores de homens. É doutrina de homens, inspirada por Satanás para conduzir o povo na direção contrária a Cristo. Adorando a Deus em vão, sacrificando a vida dentro de culto, fazendo campanha, pacto, voto, colocando sua fé em objeto religioso, vivendo, centralizando sua vida dentro de ambiente religioso, porque são ensinados de que ali é a casa de Deus. Esse povo está adorando a Deus em vão, sacrifício de tolo, estão reprovados por Deus, porque a fé deles não é principiada pela palavra, é pelo preceito dos homens, aonde eles devotam, consagram, escravizam suas vidas e seus viveres no legalismo religioso, centralizando dentro de um ambiente sob a direção do homem e não a de Cristo. Vocês estão entendendo isso? Então, se eu for pregar dentro de uma dessas igrejas, eu vou levar isso aqui. Essa pregação que eu prego aqui é essa pregação que eu prego em qualquer lugar. O conteúdo de informação é esse, para iluminar a tua mente, para iluminar a mente desse povo que está nas trevas, perdidos de Deus, adorando a Deus em vão, seguindo escravizado em preceitos dos homens, fardos de servidão, jugos pesados,
obrigações, tarefas, sacrifícios, metas, responsabilidade que o povo está vivendo e recebendo dentro das religiões pelos homens que dizem que são de Deus, aplicando o jugo de servidão no povo, aplicando compromisso e obrigação para o povo, como se fosse para Deus. Por que o povo está escravizado nisso? Porque não tem o conhecimento da verdade. Porque uma pessoa que conhece a verdade, jamais ele vai estar vivendo sacrifício de tolo, rezando o terço, rezando o rosário, fazendo ladainha repetidas vezes, 100, 200, 300 vezes. Uma pessoa que tem o conhecimento de Deus, jamais vai escravizar sua vida sobre a obrigação de tarefa de cumprir atividade religiosa dentro de igreja alguma. Porque ele vai ver que a verdade não ensina isso. Uma pessoa que tem o conhecimento de Deus jamais vai ser negócio de nenhum líder religioso. Jamais vai ser escravizado na autoridade e no domínio de nenhum líder religioso para servir dentro de sua religião como se fosse a Deus. Uma pessoa que conhece a verdade jamais vai estar escravizado na mentira de Satanás, adorando a Deus em vão, consagrando sua vida e seu viver dentro de direção que está lhe afastando de Deus, não lhe levando a Deus. Porque a vida com Deus não é por meio de igreja. Adorar a Deus não é dentro de culto de igreja. Servir a Deus não é em obra de igreja. Ser de Deus não é estar dentro de nenhuma igreja, religião. A autoridade de Deus para a minha vida, para que eu me submeta e me conduza por ela, não é a nenhum líder religioso de igreja. É a Jesus a palavra dele. Se esse povo conhecesse a verdade, não estava escravizado como negócio e propriedade de nenhuma religião. Nem católica, nem evangélica, nem budista, nem mormon, nem espírita, nem nenhuma outra. Vivendo dentro desses ambientes, praticando seus muitos sacrifícios, dentro das suas solenidades, das suas congregações, dos seus ajuntamentos, praticando suas atividades religiosas, como se fosse para Deus. Olha o que Deus diz na sua palavra sobre isso. Amós, capítulo 5, versículo 21. Aborreço, desprezo as vossas festas. É muita festa dentro das igrejas. E as vossas assembleias solenes não me dão prazer. É muita congregação, é muita reunião para isso, para aquilo e aquilo outro. E Deus não está nem aí com essas reuniões. E ainda que me ofereça holocausto, ofertas de manjares, não me agradarei delas. É muita oferenda e sacrifício para Deus. É o povo dentro de campanha de pacto de voto. É culto de consagração, culto de jejum, culto disso, culto daquilo outro. É muito holocausto e ofertas. E Deus vai dizer, não me agrado delas. Não atentarei para as ofertas pacíficas que vos oferece dos animais e gados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. É muito hino, né? É muito culto de louvor. É muita gente adorando a Deus por meio das festas, das músicas. E Deus está dizendo, não ouvirei isso. Não estarei no meio das vossas congregações. Eu aborreço essas reuniões, essas festas. É o que está vivendo hoje dentro das igrejas, irmão. O povo deixou de viver uma vida com Deus pela palavra, para viver uma vida aparentemente com Deus através de sacrifício, de atividade religiosa. É muita atração, é muito entretenimento, é muito sacrifício, é muita atividade religiosa, é muita coisa que o povo está vivendo em nome de Deus. Tudo reprovado por Deus, irmão. Tudo vivendo abominação, irmão. Deus está bem longe dessas manifestações religiosas. Deus está bem longe desses ajuntamentos solenes, das festas, dos cânticos de louvores. Louvorzão, culto de louvor, noite de adoração. Isso é só mentira do diabo e o povo vivendo vazio de Deus nessas mentiras. Poder de Deus,
cura de Deus, milagre de Deus, e o povo vivendo vazio nessas mentiras. Olha como o diabo cega o entendimento desse povo. Olha essa multidão aí perdida de Deus, irmão. E o pior de tudo, o diabo cega e endurece o coração do ser humano. Faz o ser humano endurecer o coração. Porque é o ser humano que endurece o coração para Deus. É o ser humano que despreza a palavra de Deus. O diabo apenas trabalha para que isso aconteça. Mas quem toma a atitude de negar, rejeitar e desprezar a palavra de Deus é o homem. Por onde ele vai ser condenado por essa situação que ele toma, essa escolha, essa direção que ele faz. O povo vivendo os movimentos religiosos, irmão. É tanto movimento religioso. É tanto evento religioso. É tanta atração e entretenimento religioso. É tanto astro criando, não é, as atividades para o povo se distrair na religião. E tudo isso distrai o povo e leva o povo a desprezar o mais importante para a vida com Deus. É o povo buscar o conhecimento de Cristo, examinar a palavra, ser prudente em guardar sua vida na doutrina, para se manter na salvação. Se eu hoje tivesse a oportunidade para pregar nesses púlpitos dessas igrejas, onde a multidão está ali para venerar e adorar seus ídolos, eu ia logo repreender isso. Eu ia logo chamar a atenção do povo para a sua miséria espiritual. A decadência de miséria espiritual do ser humano. Esse povo que diz que é o povo de Deus está pior do que o povo de Israel. Quando Deus levanta o profeta Ezequiel para mostrar a situação miserável do povo através de uma ilustração. Deus dá ao profeta uma visão de um vale de ossos sequíssimos para mostrar ao profeta como estava a condição espiritual do povo em relação a Deus. Estavam mortos, secos, vazios de Deus. Mas eles pensavam que estavam em Deus. Eles pensavam que estavam na vida com Deus. A ponto de Deus levantar o profeta para divertir aquele povo, para que viesse a Deus para ter vida. Irmãos, esse povo hoje está do mesmo jeito. Essa multidão que diz que é de Deus dentro das igrejas, é o vale de ossos secos. Essas igrejas, onde o povo é os ossos secos, que estão lá sem vida com Deus. Dentro dessas igrejas, o vale de ossos secos é as igrejas, onde está lá os ossos secos, que são as pessoas sem vida com Deus. Mas o pior de tudo é que eles estão pensando que estão tendo a vida com Deus. Olha o que Deus diz através do profeta Ezequiel, capítulo 37. Vamos ler. Aonde Deus dá ao profeta uma visão do vale de ossos secos, para mostrar ao profeta a situação espiritual do povo. Porque Deus não levanta profeta para estar revelando besteira para o povo, como hoje a gente vê esses falsos profetas se fazendo estar usado por Deus, pregando mentira para o povo. Porque Deus, quando envia um profeta, é para advertir o povo da sua necessidade maior. A necessidade do povo é de uma vida lúcida, sóbria, consciente, inteligente, com Deus, dentro da palavra. E quando o povo está fora da palavra, é aí que Deus vai usar o profeta, para convidar o homem a voltar à palavra. Não é para dar ao homem o que deseja o seu coração. Não é para massagear o ego do homem. Não é para dizer que vai botar o homem numa posição de glória. É para mostrar ao homem, se ele não se converter, ele vai continuar numa miséria pior do que está. Foi para isso que Deus levantou o profeta Ezequiel, Isaías, Jeremias. Não foi para estar dizendo, olha, Deus é contigo, Deus vai fazer acontecer. Não. Foi para converter o povo, advertindo e convidando o povo ao arrependimento. Deus dá a visão aqui ao profeta Ezequiel,
para mostrar a esse profeta como estava a miséria do povo em relação à vida com Deus no lado espiritual. E Deus vai dar uma visão ao profeta de um vale de ossos secos, para mostrar a condição miserável que o povo estava diante de Deus, morto, separado de Deus. O vale de ossos secos são essas igrejas, onde estão os ossos secos. E para ter vida, é preciso dar ouvido à palavra. Olha o que Deus vai usar o profeta para dizer ao povo. Vamos ler Ezequiel, capítulo 37, versículo... Vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito. Aqui foi uma visão. Aqui não foi uma coisa... Não, foi o profeta. Levar em espírito é um arrebatamento de entendimento, de espírito, aonde é projetado no entendimento do homem, no interior. Entenda isso. E me fez andar ao redor deles. E eis que era muito numeroso sobre a face do vale. E estavam sequíssimos os ossos. Olha o que o versículo 3 vai dizer. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor, tu o sabes. Versículo 4. Então me disse, profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Entende isso aqui? Deus faz uma pergunta ao profeta. Esses ossos podem viver novamente? Pode ter vida, a vida aqui é a vida com Deus, viver para Deus. Podem? Aí o profeta diz, Senhor, é tu que sabe isso. Isso não cabe a mim. Esse juízo eu não faço. Quem faz é tu. Porque tu que tem o conhecimento profundo e sonda tudo. Aí Deus vai dizer ao profeta, então faz o seguinte. Profetiza para esses ossos secos. Para que dê ouvido à minha palavra. Para que vivam. Só pode ter vida com Deus se dá ouvido à palavra. É a palavra que nos dá vida com Deus. Não é vida de sacrifício de culto de igreja. É a palavra que nos dá comunhão com Deus. Não é sacrifício de atividade de igreja. É a palavra que nos faz estar na bênção de Deus. Não é campanha impacto, volta de igreja. Porque olha o que Deus vai dizer ao profeta. Para o profeta dizer ao povo. Vamos ler de novo. Ezequiel 37. Vamos ler o versículo 5. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. O Espírito é a vida de Deus em nós, o Espírito. Para que a gente viva para Deus. E para esse Espírito habitar em nós, precisamos da palavra, que é a semente da vida com Deus, que tem que gerar, brotar e frutificar na nossa vida, para que a vida de Deus venha nascer em nós. Versículo 4. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz, ossos secos, ossos secos, ossos secos, ouve a palavra do Senhor para que vivas. Ouve a palavra do Senhor para que viva. Ouve a palavra do Senhor para que viva. Essa multidão de ossos secos dentro desse vale que é a igreja. O sistema religioso. Se querem vida com Deus. Se querem estar em Deus. Se querem estar na promessa de Deus. É preciso ouvir a palavra de Deus para por ela se conduzir, convertendo-se a ela e ter a vida com Deus. Enquanto ele estiver vivendo nessa mentira do diabo, achando que são de Deus, que estão servindo a Deus, que estão adorando a Deus, que estão buscando a Deus, dentro dessa direção maldita que o diabo colocou
de vida escravizada no legalismo de igreja, dentro de igreja, vão continuar perdidos, mortos, sequíssimos. Sequíssimos. O povo está seco de Deus. Agora, vai ver. Tudo se faz dizer que está cheio de Deus. Eles dizem que estão cheios de Deus, ó, pelos seus movimentos, pelos seus gritos, pelos seus reteté e prá. Eles dizem que estão cheios da unção, cheios do poder. Tudo vazio de Deus. Pode ver que a maioria desses pregadores que pregam esses movimentos de visão, de revelação, de milagre, esses movimentos malditos de campanha, pacto, voto, é tudo vazio de Deus. Não tem palavra, não tem conhecimento, não tem entendimento. A direção dele para o povo não é para viver dentro da direção da palavra, é para viver escravizado, alienado dentro de trabalho, obra e atividade de igreja. É ou não é? Estou aqui falando alguma coisa que não procede. O que eu falo é fato. E esses fatos são notórios de ver. Entra nessas igrejas aí, que o povo está enchendo, dizendo que estão cheios do poder, buscando a Deus. É igrejas lotadas, para quê? Para festividades. É igreja lotada, para quê? Para campanha Pacto Voto. É igreja lotada, para quê? Para o povo buscar vitória, bênção e prosperidade. É igrejas lotadas, para quê? Para o povo ver os artistas gospel. Tudo sequíssimo, morto, separado de Deus, mas estão lá, sou de Deus, glória a Deus. Eita, que hoje foi poder do céu, o céu desceu hoje foi forte, o povo tudo sequíssimo, morto, dentro desses vales, aonde estão lá como ossos secos, chamado igreja. Porque o povo está reprovado por Deus, nas suas festas, nas suas reuniões, nos seus cultos, nas suas ofertas e sacrifícios religiosos. Deus está abominando, reprovando, enojando. É isso que ele vai dizer em Amós. Amós, capítulo 5. Vem comigo. Guiar-se pela palavra. Eu não estou te convidando aqui a crer no que eu acho, prego dentro do valor e princípio da minha igreja, não. Que eu não sou um produto de igreja. Eu não sou um discípulo de homens dentro de igreja. Eu sou uma propriedade de Cristo. Discípulo de Cristo. E sou membro da igreja de Cristo. Não sou produto nem propriedade de nenhuma igreja do homem, instituição, denominação religiosa. Vem ver o que Deus está falando aqui. Nesse período aqui para esse povo, que está falando hoje também para mim e para você, para essa multidão que diz que está seguindo a ele. Amós, capítulo 5, versículo 21. Aborreço, desprezo as vossas festas. É muita festa dentro de igreja. E as vossas assembleias solenes não me dão prazer. É muita reunião dentro de igreja. É muita congregação dentro de igreja. Deus não está se agradando. Ainda que vocês me ofereçam holocausto e oferta de manjares, não me agradarei delas. Não me atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais. As festas, afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. É muito culto de louvor, é muito culto de adoração, é muita festa, é muita música, é muito artista, é muito movimento, é muito sacrifício, é muita coisa em nome de Deus. E Deus está dizendo: aborreço, abomino, não estou no meio. Saiam desse meio, gente, porque aí não tem Deus, não tem vida com Deus. Vocês não encontram Deus, vão buscar a vida com Deus, como Deus disse ao profeta, ouvindo a palavra dele. Se congregue, não é para esses eventos, não é para essas festas, não é para essas atrações de igreja. Se congreguem para receber o conhecimento, o alimento, o fortalecimento do conhecimento de Cristo para vossas vidas com Deus. Sai do meio deles. Sai do meio deles.
sai do meio dessa multidão dentro das igrejas. Ossos secos, ouve a palavra de Deus para ter vida com Deus, para estar em Deus, para se conduzir na direção de Deus. Ouve a palavra de Deus. Amém? Então, se eu fosse hoje ministrar dentro dessas igrejas, essa ministração que eu fiz agora é essa ministração que esse povo precisa ouvir, ser corrigido, repreendido, instruído, ensinado, orientado, porque o povo está perdido de Deus. Porque quando não há doutrina, o povo se corrompe, o povo erra e se perde de Deus por falta do conhecimento. Não tem a exposição da palavra, irmãos. O povo estava perdido, separado de Deus, mas eles sentiram a necessidade de buscar a Deus. O povo não foi para templo dentro da igreja. O povo não foi para culto de igreja. Sabe para onde o povo foi? Pedir a palavra de Deus. Vai dizer, Neemias, dá uma lidinha lá em Neemias capítulo 8. Diz o texto que o povo judeu, o povo de Israel, estavam perdidos da direção de Deus. Mas bateu uma necessidade nesse povo. Esse povo buscou ouvir a palavra de Deus, porque eles sentiram a necessidade. E eles vão até o sacerdote Esdra e pedem a Esdra para ler a palavra para eles, para que eles pudessem ter o conhecimento de Deus, para que eles pudessem ter a necessidade que eles estavam sentindo na alma de Deus preenchida. O texto diz que todo o povo se reuniu numa praça, como um só, para ouvir a palavra. Para ouvir a palavra. É a palavra que nos dá vida com Deus. É a palavra que precisamos para a nossa vida de louvor e adoração a Deus. Não é culto de louvor, não é culto de campanha, de pacto, de voto, de consagração, de poder, de unção. O que nós precisamos é o ensino, a instrução da palavra de Deus. Olha o que diz aqui, Neemias, livro de Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8. Olha o que diz a palavra aqui, no versículo 1, eu vou ler, o versículo 1 ao versículo 3. Escuta o que diz a palavra. Chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdra, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdra, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, de todos os entendidos, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês, e leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres entendidos, e ouvindo de todo o povo estava atento ao livro da lei. O ouvido de todo o povo estava atento a quê? As palavras que estavam sendo pregadas pelo sacerdote Esdra. O texto aqui nos informa que o povo, eles tomaram a atitude e foram até o escriba, que também era sacerdote, Esdra, e disseram: Esdra, nós queremos ouvir a lei de Deus que foi dada a Moisés para nós. Nós queremos ouvir. E o texto diz que se juntaram, não foi para ver cantor, grupo, festa, conjunto, homenagem, atividade religiosa. Se reuniram todos como um só homem para ouvir a palavra, para ouvir a instrução, porque eles entenderam que precisava do conhecimento de Deus, porque eles viram a necessidade de Deus na vida deles. E eles se reuniram na praça. Eles não foram viver movimento religioso dentro de igreja. Se reuniram em um lugar público para ouvir a palavra. E o texto vai dizer que Esdra começou a ministrar a palavra de manhã e foi até o meio-dia. E todo o povo estava atento a ouvir a palavra. Vai pregar a palavra hoje ensinando para esse povo? Eles não vão suportar ouvir.
vão ter comichão nos ouvidos. Por quê? Esse povo hoje, ele não é nascido da palavra, por isso que não tem amor à palavra. Eles não são instruídos na palavra, por isso que não suportam ouvir a palavra. Porque esse povo de hoje, que diz que é povo de Deus, dentro das igrejas, eles estão levados a sua atenção a ouvir profetas, pregadores, movimentos, criando situações que trabalhe o desejo do coração deles. Eles não estão sendo instruídos na palavra para iluminar, corrigir, instruir, orientar, convidá-lo ao arrependimento. Eles não estão instruídos nisso. E por isso que não têm vida com Deus. Por isso que estão mortos, porque não têm a palavra. E olha o que o texto diz no versículo, eu estou lendo Neemias, capítulo 8. Eu li do versículo 1 ao versículo 3. Agora eu quero convidar você a observar isso aqui, que eu vou ler aqui em Neemias, capítulo 8, versículo 8. Olha o que o texto vai dizer no versículo 8. E leram no livro da lei de Deus, declarando e explicando o sentido, fazia que lendo se entendesse. O texto vai dizer que foi lido a palavra de Deus e foi sendo levado para o povo que a palavra declara e explica. E foi sendo explicado para o povo entender. O povo precisa entender a palavra. A palavra tem que ser pregada dentro daquilo que ela nos explica, dentro daquilo que ela nos revela, não é dentro daquilo que os homens criam nas suas interpretações. Nós temos que ouvir a palavra, ser instruído pela palavra, naquilo que ela nos ensina, para que estejamos na bênção. Porque se você estiver dentro de uma direção de homens que pregam a palavra, mas prevaricam, estão interpretando errado, tirando a direção do que o texto, do que a palavra está explicando e revelando, vocês estão no anátema. É isso que Paulo vai dizer. Quem não está pregando o evangelho, está pregando um anátema para o povo. Não escutem, não recebam. O texto vai dizer que a palavra foi pregada dentro daquilo que ela declara e explicada para o povo entender. Como é que o povo vai entender embriagado no emocionalismo? Como é que o povo vai entender a palavra se não tem a explicação da palavra? Como é que o povo vai ter vida com Deus? Por isso que está tudo mortos. Vale de ossos secos dentro dessas igrejas. Onde os ossos secos estão lá, achando que estão com vida com Deus. Estão mortos, pensando que estão vivos, irmãos. Então é isso que o povo precisa ouvir. É isso que os verdadeiros profetas de Deus têm que levar para o povo. E se eu tivesse a oportunidade, era essa mensagem, era nessa direção de informação, de mensagem, que é preciso levar para o povo dentro dessas igrejas. Como os profetas de Deus não são aceitos dentro dessas igrejas, Deus usa para pregar fora dela. Da mesma forma que ele usou o profeta Jeremias para pregar fora do templo, porque o templo estava corrompido. E Deus diz ao profeta: fica na porta, não entra não. Fica na porta do templo e vai advertindo esse povo que vem para esse lugar para adorar, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Adverte esse povo da minha palavra, do que é que eu quero que eles pratiquem. Não é isso que eu peço a eles, para ter vida comigo. E Deus vai dizer ao profeta o que ele quer, para que o povo seja povo dele e Deus seja Deus desse povo. É que o povo dê ouvido à palavra. Não esteja dentro de igreja: vou para a casa de Deus, vou para a casa de papai, vou adorar o Senhor. Não é isso que Deus quer de mim e de você. Hoje não é a conversa desse povo. Não é essa a conversa do povo hoje. Vai para onde? Hoje vou adorar a Deus, vou para a casa de Deus, vou buscar a Deus, vou para o culto adorar a Deus. Deus não pede isso. Deus está enojando, reprovando isso. Deus usou o profeta Jeremias, capítulo 7, dá uma lidinha lá. Olha o que Deus diz no versículo 21 ao 24. Dá uma lidinha lá. Não foi isso que eu pedi aos vossos pais,
quando os tireis da terra do Egito. Deus vai dizer, para que eu seja o vosso Deus, e vocês sejam o meu povo. O que eu peço a vocês é que dê ouvido às minhas palavras, para que vocês recebam bem. Mas vocês não ouviram as minhas palavras e andaram para trás. Está lá, irmão. Eu estou ministrando o que a Bíblia nos ensina, para divertir eu e você. Aí Deus pega o profeta Jeremias, dá uma olhadinha lá, capítulo 7, do versículo 1 em diante. Deus mandou o profeta ficar na porta do templo para repreender o povo que estava vivendo as solenidades, as formalidades, os holocaustos, os sacrifícios. O povo deixou de olhar para Deus e passou a olhar para o templo. Casa do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Deus, Ele não quer ser adorado por intermédio de culto, de templo. Ele quer ser adorado diretamente a Ele. E esse intermédio não é por culto, não é por templo, não é por igreja. É por Jesus Cristo hoje. Deus não pede a ninguém uma vida com Ele dentro de entendimento religioso. O que Deus quer de nós é uma vida com Ele no entendimento da sua palavra. O povo está aí perdido de Deus. Nos seus sistemas religiosos. É católicos, é evangélicos, é espírita, é mormon, é budista, é testemunho de Jeová, é muçulmano, é indiano, é chinês, é africano. Todo mundo vivendo suas formalidades religiosas. Todo mundo vivendo suas manifestações religiosas. Todo mundo vivendo sua atividade de vida com Deus, de adorar a Deus, de buscar a Deus por meio do sacrifício de suas vidas religiosas. E Deus não pede isso. Não é isso que Deus pede de vós. Não é por esse caminho que você encontra, está em Deus e adora a Deus. Conheça a verdade, amigo. Seja liberto. Vales de ossos secos, que são essas igrejas. Ossos secos, que são as pessoas que estão dentro dessas igrejas. Dá ouvido à palavra do Senhor para que vivam. Eu encontrei um pregador que interpretou esse texto. Não, o vale de ossos secos é o mundo. Não. Não é Jesus aqui, o profeta aqui, Deus envia para falar, não é para o mundo. É para o povo de Israel. Esse vale de ossos secos é o povo de Deus que estava morto, pensando que estava vivo. O vale de ossos secos é esse povo que diz que é de Deus, que estão mortos dentro da igreja, pensando que estão vivos para Deus. Não é o mundo, não. É o povo que está morto. O povo que se julga de Deus, que estão perdidos dele, morto e reprovado por ele. Então, termino dizendo, ossos secos, dá ouvido à palavra do Senhor para que vivas. Amém?